Eu não via minha família há mais de uma década. A última vez que estive na frente deles, eu estava encharcada de chuva, segurando apenas uma mala e o silêncio deles. Eles me disseram que eu não era boa o suficiente, não era bonita o suficiente, não era inteligente o suficiente, que eu não era o tipo de filha deles. Então, eu fui embora. Sem diploma, sem dinheiro, sem casa, apenas o tipo de dor que ou te destrói ou te torna invencível. 11 anos depois, entrei no casamento da minha irmã, sem nada a ver com a garota que expulsaram, usando um vestido de grife, de cabeça erguida. Ao meu lado estava o meu marido, um dos melhores cirurgiões cardiotorácicos do estado, e nosso filho, com os olhos brilhantes do pai e minha chama silenciosa. Não fui convidada, mas não precisava de convite para entrar em um salão que os ajudei a construir. O que aconteceu em seguida parou o salão inteiro. A noiva congelou. Meus pais empalideceram. E o noivo, ele perguntou: "Você a conhece?" E eu disse: "Mais do que você pensa." Esta não é apenas uma história sobre vingança. É sobre resgatar seu nome, sua dignidade e seu poder. Fique comigo porque, ao final desta história, você não estará apenas torcendo por mim. Você questionará tudo o que acredita sobre família, lealdade e o que realmente significa vencer. Pronto? Vamos começar. Meu nome é Claire Dawson. Tenho 43 anos, sou uma mulher que se fez por conta própria e cofundadora e CEO de uma das empresas de tecnologia médica que mais crescem no Centro-Oeste. Nem sempre estive nessa posição, nem de longe, mas essa parte da minha vida não é para agora. Hoje, não sou CEO, nem palestrante do setor, nem ninguém de destaque. Hoje, sou uma convidada, inesperada, de um casamento realizado no salão de baile mais opulento em que já entrei. Ao entrar na Greenwood Estate com meu marido, Dr. Samuel Lewis, e nosso filho de 6 anos, Henry, fico imediatamente impressionada com a pura extravagância. Os lustres acima de nós brilham como estrelas cadentes, lançando luz sobre o piso de mármore branco e os arcos com detalhes dourados. Garçons deslizam entre os grupos de convidados, erguendo bandejas de prata, e o aroma de orquídeas paira no ar, fresco, caro e artificial. Cada detalhe evoca riqueza e legado, e, no entanto, de alguma forma, parece vazio. A mão de Sam repousa na parte inferior das minhas costas. É a sua maneira silenciosa de me ancorar, sabendo quão facilmente um lugar como este poderia reabrir velhas feridas. Henry puxa minha outra mão, já se remexendo em seu terno, sussurrando que sua gravata está muito apertada. Eu me agacho, ajeitando-a para ele com um sorriso suave, sussurrando uma promessa sobre a piscina mais tarde, e ele acena com a cabeça com seriedade exagerada. Eu me endireito, respiro fundo e me aprofundo na multidão, sem saber que estou prestes a dar de cara com um fantasma que eu não esperava. Não tínhamos certeza de quem ia se casar quando o convite chegou. O nome Robert Hale me soou familiar. Ele é um cirurgião cardiovascular que conheci brevemente em um congresso médico 2 anos antes, uma figura em ascensão nos círculos de inovação clínica. Seu bilhete mencionava o desejo de nos reconectarmos e fazer um convite formal para celebrar um novo capítulo em sua vida. Sam insistiu que comparecêssemos. Parecia educado, profissional. Pensamos que seria uma escapada de fim de semana, apenas uma breve aparição, um brinde e depois um tempo na piscina com Henry. Mas, à medida que a música aumenta e a multidão se abre ligeiramente ao longo do corredor, minha respiração fica presa na garganta. A noiva, elegante, radiante e vestida de branco, é alguém que não vejo há mais de uma década. Minha irmã, Emily Dawson. Seu rosto está mais velho, mais elegante, com maquiagem impecável e um sorriso treinado que provavelmente aprendeu com nossa mãe. Mas a inclinação da cabeça, o leve estreitamento dos olhos quando ela ri, tudo isso não mudou. Fico paralisada por um instante, não de medo ou nervosismo, mas pelo peso da surpresa. Emily, de pé sob um arco floral, prestes a se casar com Robert Hale, e Robert, com uma expressão calma, serena, completamente alheio ao fato de que a mulher que ele convidou para o casamento é a irmã distante de sua noiva. Emily se vira ligeiramente e me vê. Seu corpo se enrijece enquanto seus olhos se cruzam com os meus do outro lado da sala. A taça de champanhe em sua mão treme o suficiente para que eu perceba se você está procurando por ela. Eu estou procurando por ela. Sua máscara cuidadosamente construída não escorrega, não completamente, mas a rachadura está lá. É um momento suspenso no tempo, um momento para o qual sei que ela não estava preparada.
Só pela sua expressão, posso dizer que ela pensou que estava segura, que 11 anos eram tempo suficiente para me apagar da história da família Dawson como uma mancha em um espelho. Mas fantasmas não desaparecem. Às vezes, eles entram pela porta da frente, de salto alto e um vestido valentino. Não me aproximo dela. Não levanto o copo nem sorrio. Simplesmente encaro-a enquanto a música continua e as conversas recomeçam ao nosso redor. Mas dentro do nosso círculo, o dela e o meu, tudo se cala. Uma mão roça meu braço. É Robert, o noivo, movendo-se pela multidão para cumprimentar os convidados. Seus olhos brilham com o reconhecimento. Clary Dawson, diz ele, estendendo a mão com uma cálida surpresa. Eu não sabia que você realmente poderia vir. É uma verdadeira honra. Antes que eu possa responder, seus olhos se voltam para Emily, cuja pele está um pouco mais pálida. Algo faz sentido. Lentamente, ele se vira para ela e diz: Você a conhece. A pausa que se segue não é longa, mas se estende como vidro prestes a se quebrar. Todos os olhares próximos se voltam para nós. Emily abre a boca, talvez para responder, mas eu me adianto. Dou um sorriso comedido para Robert. Mais do que você pensa. As palavras pairam no ar como perfume, elegantes, controladas e potentes. Robert olha de um para o outro, sentindo a súbita corrente oculta, mas incapaz de identificá-la. Emily tenta falar, mas sua voz falha por apenas um segundo, tempo suficiente para que ele perceba. Tempo suficiente para que a curiosidade desperte em sua mente. E naquele momento, eu sei de algo que Emily ainda não descobriu. A história que ela vem contando, a verdade que ela passou anos enterrando, está prestes a começar a se desfazer, fio por fio delicado. E eu nem estou tentando. Estou apenas parada aqui porque, às vezes, aparecer é a coisa mais poderosa que você pode fazer. No momento em que cruzei o olhar com Emily do outro lado do salão, algo há muito enterrado se agitou dentro de mim. Não raiva, nem mesmo tristeza, apenas lembranças. Lembranças pesadas e implacáveis. Fiquei ali, composta por fora, mas por dentro, uma maré estava subindo. Ela me levou de volta a uma vida diferente, uma vida menor, mais fria, uma vida onde eu não era Clary Dawson, CEO. Eu era apenas Clary, a filha que não obedeceu, a garota que desapareceu. Eu tinha 19 anos quando a conversa aconteceu. Não foi alta. Sem gritos, sem portas batendo, apenas meu pai, Dr. Richard Dawson, sentado atrás de sua mesa de carvalho no escritório central, ladeado por uma parede de diplomas médicos e fotos de família. Ele se recostou na cadeira, cruzando as mãos como se estivesse apresentando um diagnóstico clínico. Você não está pensando com clareza, disse ele, calmo e calculista. A clínica precisa de você. É o melhor para a família. Minha mãe, Margaret, estava atrás dele, de braços cruzados, assentindo como uma espectadora de tribunal cujo veredito já havia sido escrito. Mas eu tinha um caminho diferente em mente. Eu queria estudar gestão de sistemas de saúde, não medicina. Eu não queria herdar a prática deles, muito menos trabalhar lá sob o microscópio do julgamento. Eu lhes disse isso com serena honestidade. Meu pai não levantou a voz. Não precisava. Se você é ingrato demais para ajudar as pessoas que te criaram, disse ele, agora de pé, elevando-se sobre mim, então nem se dê ao trabalho de voltar. Essas palavras soaram como ferro. Sem negociação, sem espaço para discordar. E quando perguntei, com um controle trêmulo, como eu deveria pagar a escola se me cortassem, eles trocaram um olhar tão rápido e deliberado que quase não percebi. Você tem opções, disse minha mãe. Mas, como você não nos apoia, nós não apoiaremos você. Eu ainda estava tentando entender o que eles queriam dizer quando descobri, apenas uma semana depois, que meu fundo para a faculdade, dinheiro guardado em meu nome desde criança, havia sido sacado e transferido para outra conta, uma conta vinculada ao próximo semestre da Emily em Stanford. Ela era 2 anos mais nova que eu, recém-aprovada e cheia das ambições que eles aprovavam. Eles nem sequer mentiram sobre isso. Margaret apenas disse, vai para a filha que realmente quiser contribuir. A partir daí, tudo aconteceu rápido. Certa noite, cheguei em casa depois de um turno da noite no restaurante local e encontrei meus pertences prontos. Uma única mala estava na porta da frente.
Nenhum bilhete, nenhum aviso, apenas um despejo silencioso. Emily estava por perto, de braços cruzados. Ela também não falou. Não precisava. Saí sem protestar. Não gritei nem chorei. Lembro-me de que choveu naquela noite, não de uma forma poética e cinematográfica, mas em torrenciais que encharcaram meus sapatos e embaçaram minha visão. Lembro-me de estar no ponto de ônibus, agarrando minha mala, e perceber que não tinha para onde ir naquela noite, exceto o sofá de uma amiga. Dormi lá por 2 meses. O sofá era irregular e muito baixo. O apartamento dela era barulhento e a geladeira mal funcionava, mas era um teto. Eu pagava o aluguel limpando e cozinhando. E quando não estava fazendo isso, trabalhava em uma cafeteria de madrugada e depois atendia telefones na recepção de um hospital até às 21 horas. Nos fins de semana, eu trabalhava em um call center, tentando vender apólices de seguro que eu não tinha condições de pagar. Não voltei a falar com meus pais, não porque não quisesse, mas porque não sabia como. A vergonha era sufocante. Eu não era o rebelde que me pintavam. Não desisti porque não conseguia aguentar. Desisti porque eles garantiram que não havia caminho a seguir. Ainda assim, em algum lugar lá no fundo, eu acreditava que talvez, apenas talvez, eles mudassem. Que se eu demonstrasse humildade, se eu desse o primeiro passo, as coisas poderiam ser diferentes. Então, escrevi uma carta, não um e-mail, uma carta de verdade, com minha caligrafia cuidadosa, em papel timbrado que comprei com gorjetas. Disse a eles que lamentava o fim das coisas, que sentia falta deles e que ainda queria voltar para casa nas férias, se me aceitassem. Não pedi dinheiro, apenas uma chance. Enviei o e-mail para nossa antiga casa. Cheguei a levá-lo pessoalmente até a caixa de correio, com os dedos tremendo ao soltá-lo. Semanas se passaram, depois meses. Nenhuma resposta chegou. Levaria anos para eu entender que o silêncio não era esquecimento. Era intencional. Eles não tinham perdido minha carta. Simplesmente escolheram não responder. E agora, 11 anos depois, eu estava no centro do mundo deles novamente. Eu era a mulher que eles haviam apagado. O nome que eles haviam apagado das fotos de família e dos cartões de Natal, mas eu ainda estava aqui respirando, construindo, prosperando. Eles haviam reescrito a história da família sem mim. Mas eu havia escrito a minha própria história. Olhei para Emily do outro lado da sala, ainda cambaleando, ainda tentando disfarçar o medo por trás do sorriso. E naquele momento, eu soube de uma coisa, sem sombra de dúvida, eu nunca havia realmente partido. Eles tentaram me apagar, mas eu sempre existi fora das margens de conforto deles, esperando o dia em que não precisaria mais da permissão deles para ser real. Eu não esperava que minha vida virasse um mundo melhor a partir de uma fundação quebrada. Mas, olhando para trás agora, talvez nunca tenha sido sobre o que eu esperava. Foi sobre o que eu escolhi fazer com o que restou. Depois de sair de casa com nada além de uma mala e um coração meio vazio, eu sabia que não podia me dar ao luxo de deixar a amargura se enraizar demais. Eu precisava de algo prático, algo possível. Então, matriculei-me em uma faculdade comunitária a 2 viagens de ônibus do apartamento que eu dividia com um amigo de um amigo. Não era nada glamouroso, e certamente não era onde eu imaginava que meu futuro começaria, mas era o suficiente. As salas de aula eram pequenas, as cadeiras rangiam e as luzes fluorescentes zumbiam incessantemente no alto. Na maioria dos dias, eu chegava cansado do meu turno matinal na cafeteria. Estudava durante meus intervalos de 15 minutos, rabiscando em guardanapos quando não tinha dinheiro para cadernos. Eu frequentava aulas noturnas sempre que podia. E a cada semestre, eu avançava aos poucos, lenta e silenciosamente, sem ser notada por ninguém que um dia dissesse me conhecer. Depois de 2 anos de malabarismos implacáveis, trabalho, estudo, aluguel, conquistei créditos suficientes e me transferi para uma universidade estadual. No dia em que recebi meu e-mail de aceitação, chorei sozinha na sala dos fundos do hospital onde trabalhava meio período, logo atrás da recepção. Não porque fosse prestigioso, não era, mas porque era meu, pago pelo meu próprio cansaço e determinação. Foi lá que conheci Sam Lewis. Na época, ele era apenas um residente cirúrgico, com os olhos turvos como todos os outros do plantão noturno. Ele vinha à recepção com mais frequência do que o necessário, sempre perguntando sobre os prontuários dos pacientes, embora mais tarde eu tenha percebido que ele só queria uma desculpa para ficar mais tempo.
Certa noite, durante um plantão particularmente lento, ele notou a pasta que eu havia aberto ao meu lado, não revistas de fofocas como a maioria presumia que eu leria, mas diagramas e anotações sobre sistemas de monitoramento de pacientes. Eu estava trabalhando em um trabalho de conclusão de curso sobre eficiência no cuidado pós-operatório. Ele olhou para o trabalho, depois para mim, e disse: "Você entendeu?" Não respondi de imediato. A maioria das pessoas não esperava que eu respondesse, mas então concordei. Não são os sensores, eu disse. É a transferência de responsabilidades entre os departamentos. É aí que acontece o colapso. Ele puxou uma cadeira e fez perguntas. Pelos próximos 45 minutos, debatemos, exploramos e criticamos os sistemas atuais de uma forma que eu nunca tinha feito com ninguém antes. Virou um padrão. Ele aparecia com um café e um desafio. Como você agilizaria os alertas da UTI sem aumentar a carga de trabalho da enfermagem? Onde está a lacuna no monitoramento de complicações pós-operatórias nos fins de semana? Nunca foi condescendente, nunca foi performático, apenas duas pessoas curiosas sobre o mesmo problema de ângulos diferentes. Por fim, ele disse em voz alta: "Sabe, isso pode realmente ser algo, um sistema, não apenas um artigo acadêmico." E eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque ninguém nunca tinha me olhado como um colega antes. Começamos aos poucos, um Google Docs compartilhado entre os turnos, depois reuniões de fim de semana em seu apartamento apertado, com um quadro branco encostado na porta do armário. Eu trouxe as ideias. Ele trouxe a experiência clínica. Juntos, construímos um protótipo. Era rudimentar no início, cheio de falhas e códigos de substituição, mas funcionou o suficiente para chamar a atenção de um pequeno hospital rural que nos permitiu executar um piloto em uma unidade pós-cirúrgica. Chamamos de Medscope. Não era apenas um software. Era uma maneira de reduzir erros humanos, sinalizar complicações antes que se tornassem crises e rastrear mudanças sutis nos sinais vitais em todos os departamentos em tempo real. Não substituiu as pessoas, ajudou-as. As enfermeiras adoraram. Os cirurgiões começaram a fazer perguntas e, com o tempo, a notícia começou a se espalhar. Nos 2 primeiros anos, operamos em nosso apartamento. Nosso escritório era uma mesa de cozinha cheia de pastas, laptops e impressões manchadas de café. Eu ainda trabalhava nos fins de semana no hospital, e Sam conciliava cirurgias com reuniões. Não tínhamos financiamento, imprensa nem investidores formais. Mas tínhamos algo melhor: resultados. Quando um segundo hospital viu suas readmissões pós-operatórias caírem 15%, eles nos convidaram para apresentar nossas descobertas em um encontro médico regional. Eu nunca havia falado para mais de uma sala de aula antes, mas subi naquele palco, com o coração batendo forte, e contei a eles o que tínhamos feito, porque funcionou e como poderia mudar o padrão de atendimento. Eles ouviram. Depois disso, fomos convidadas várias vezes. De repente, eu não era mais a garota a quem um dia disseram que tinha jogado seu futuro fora. Eu era a mulher convidada para palestrar em conferências nacionais. Participei de painéis ao lado de pessoas que costumavam assinar meus contra-cheques. Uma delas certa vez perguntou onde eu havia me formado. Sorri e disse: "Não. Eu me formei." Mas mesmo quando o Medscope começou a crescer além da nossa mesa de cozinha, nunca me esqueci do que foi preciso para chegar lá. Lembrei-me de cada noite em que adormeci no sofá emprestado, de cada turno que terminava em pés doloridos, de cada rejeição que se solidificava em determinação. Meu caminho não tinha sido pavimentado. Tinha sido escavado com tijolos. Mesmo assim, não compartilhei muito disso, nem publicamente, nem profissionalmente, nem mesmo com Sam, até muito depois de já estarmos construindo uma vida juntos. Parecia muito cru, muito pesado e, honestamente, desnecessário. Porque o que importava não era onde eu tinha estado. Era para onde eu estava indo. Achei que tinha deixado o passado para trás. Achei que tinha me cansado do nome Dawson e de tudo que ele carregava. Mas então veio o convite do Dr. Robert Hale e a promessa silenciosa de um fim de semana de casamento longe das minhas memórias. Apenas uma viagem rápida, apenas um evento formal, nada mais. Eu deveria ter pensado melhor. Porque, às vezes, a estrada que você acha que deixou para trás ainda está esperando por você, pavimentada com silêncio e negócios inacabados. E, quer você a percorra ou não, ela sempre encontra você de novo.
O salão de baile não havia mudado muito desde que entrei pela primeira vez, ainda ecoando música, ainda adornado com lustres de cristal e delicadas rosas brancas. Mas o ar havia mudado. Eu podia sentir. Não apenas porque o champanhe na minha taça havia esquentado ou porque o quarteto de cordas havia pausado entre as músicas. Não, a diferença era mais sutil, mais pesada. Era o peso do reconhecimento. Enquanto eu estava perto da mesa de refrescos, sorrindo educadamente enquanto meu filho Henry puxava a gravata borboleta, percebi os olhares. Primeiro um, depois outro. Uma médica com um crachá prateado da Johns Hopkins se inclinou na direção de sua acompanhante. Seu sussurro era fraco, mas consegui captar as palavras: "Não é Clary Dawson?" "Não, Clary Lewis agora, da Medscope." Uma enfermeira mais jovem, aparentemente recém-saída da residência, piscou para mim e pegou o celular com a urgência de alguém que precisa confirmar uma suspeita. Sam, sempre firme ao meu lado, pousou a mão delicadamente na parte inferior das minhas costas, como sempre fazia quando o mundo começava a mudar sob meus pés. Olhei para ele, e ele assentiu discretamente. Já esperávamos por isso. Não esperávamos que a noiva fosse minha irmã, não, mas o resto, o lento virar de cabeças, os sussurros ficando mais altos a cada minuto, era terreno familiar. "É aquela mulher do cume em Boston?" ouvi alguém murmurar. "Ela construiu aquele sistema de monitoramento. Como se chama?" Medscope. Reduziu nossas complicações pós-operatórias em 1/3. Os nomes, os números, as credenciais não vieram de mim, mas da multidão. Eles fizeram o trabalho por mim. Eu não precisava me anunciar. Eu já era conhecida e, mais importante, respeitada. Mas do outro lado da sala, parada e rígida, com a mão apertando uma taça de champanhe com muita força, Emily não estava se adaptando tão bem. Vi seu sorriso vacilar quando Rob se inclinou em sua direção e sussurrou algo em seu ouvido. Seus olhos se voltaram rapidamente para mim, para Sam e depois para nosso filho, que acabará de descobrir os morangos cobertos de chocolate na mesa de sobremesas. Seus lábios se contraíram e seus ombros se ergueram. Percebi que ela estava tentando manter o momento sob controle, tentando fingir que a mulher no centro de sua festa de casamento não era a irmã que ela havia rejeitado por tanto tempo. Mas Rob não acreditou. Deu alguns passos descontraídos à frente, deixando Emily conversando com um dos diretores do hospital. Depois, mais alguns. Seu passo diminuiu à medida que se aproximava, seus olhos buscando os meus, não com raiva ou mesmo desconfiança, mas com curiosidade. "Sinto como se já tivesse te visto antes", disse ele. Seu tom era amigável, mas cauteloso. "Você trabalha na área da saúde?" Antes que eu pudesse responder, outra voz cortou o burburinho da conversa atrás de nós. Reconheci-a imediatamente suave, autoritária e baixa, com atenção. "O que você está fazendo aqui?" Virei-me. Meu pai estava a poucos metros de distância. Seu terno lhe caía impecavelmente como sempre, sua gravata perfeitamente amarrada. Mas seu rosto, seu rosto tinha envelhecido mais do que eu esperava. Havia rugas ao redor da boca que não existiam antes, e uma leve palidez sob os olhos que nenhum corretivo conseguia esconder. Margaret apareceu ao lado dele um instante depois, com a boca já formando a conhecida linha de desaprovação de que eu me lembrava tão bem. "Vou a um casamento", eu disse simplesmente. "Isto é família", minha mãe retrucou. "Este não é o seu lugar." Margaret, Sam deu um pequeno passo à frente, com o tom ainda calmo. "Clary foi convidada." "Por quem?" perguntou Richard, seu olhar agora se fixando em Sam e depois se voltando para o nosso filho. "Pelo noivo", respondi, voltando minha atenção para Rob. "O Dr. Robert Hale fez o convite." Eu não fazia ideia, na época, de que ele ia se casar com Emily Dawson. As sobrancelhas de Rob se ergueram. Sua confusão era palpável. "Vocês duas são irmãs", eu disse antes que Emily pudesse correr e interceptá-la. "Pelo menos de sangue." Emily finalmente chegou até nós, nervosa e sem fôlego, como se tivesse corrido para pegar um trem já em movimento. Ela não deveria estar aqui", repetiu meu pai, mais suavemente desta vez, como se tentasse retomar o controle. "Hoje é o dia da Emily." Mas Rob não estava ouvindo Richard. Sua atenção estava fixada em mim, depois em Sam e,
finalmente, em Henry, que havia voltado com um sorriso margeado por chocolate. Você é Claire Dawson, disse-lhe lentamente. Medscope. Você foi a palestrante principal em Chicago, não foi? Fui, respondi. Emily estendeu a mão para o braço dele. Não é o que você pensa. Rob se virou para ela, com as sobrancelhas franzidas. Estou começando a achar que não sei o que pensar. Eu não precisava dizer mais nada. Eu não tinha intenção de roubar a atenção ou criar drama. Mas ali, cercada por pessoas que um dia me apagaram, percebi que algo mais profundo havia mudado. Eu não era mais a filha esquecida. Eu era a mulher que ninguém podia se dar ao luxo de ignorar. A sala começara a se adaptar à minha presença, pelo menos superficialmente. As conversas recomeçaram. Os garçons passaram com bandejas de canapés, e o quarteto de cordas começou outra melodia suave e cadenciada. Mas, por trás da calma polida, eu podia sentir a tensão aumentando, como vapor sob uma tampa selada. Rob não tirava os olhos de mim desde nossa breve conversa, não com desconfiança, não com acusação, mas com algo mais profundo, curiosidade, talvez, ou os primeiros lampejos de compreensão. Emily, sempre anfitriã experiente, flutuava entre os grupos de convidados. Seu sorriso cuidadosamente colado, suas mãos agitadas com determinação. No entanto, a cada poucos minutos, seus olhos se lançavam em minha direção, verificando se eu ainda estava lá, se eu havia decidido fazer uma cena. Eu não tinha. Eu não precisava. Minha presença por si só já bastava. Tomei um gole do meu champanhe, em pé ao lado de Sam, conversando descontraidamente com o administrador hospitalar de Boston que se aproximara para elogiar nossa mais recente implementação do Medscope. Enquanto conversávamos, notei Rob atravessando o salão em direção a uma mesa de médicos. Ele se inclinou, trocando algumas palavras em voz baixa. Um momento depois, gesticulou para que Emily se juntasse a ele. Ela hesitou, depois abriu um sorriso largo e se juntou ao grupo de médicos. Um deles, um homem de ombros largos com um sotaque suave do centro-oeste, disse algo que não entendi, mas vi a expressão de Emily mudar ligeiramente. Seu sorriso se contraiu. O médico continuou, evidentemente perguntando sobre sua experiência na gestão da clínica da família. Ah, sim, respondeu Emily rapidamente, com a voz confiante. Implementamos terapias com plasma rico em plaquetas como parte de nossos protocolos pós-operatórios. Tem sido notavelmente eficaz, especialmente em procedimentos articulares. Quase engasguei com a bebida. O médico fez uma pausa e inclinou a cabeça. Interessante, disse-ele educadamente. Achei que a Faculdade de Medicina de Stanford tivesse se afastado dessa prática há uns 3 anos. Será que eles a revisitaram? Emily piscou. Bem, você sabe como as tendências acadêmicas se repetem, disse ela com uma risadinha. Alguns programas se apegam aos clássicos por mais tempo do que outros. Os olhos do médico se estreitaram ligeiramente, mas ele não insistiu. Rob, no entanto, observava atentamente. Me lembra? Perguntou ele gentilmente. Em que ano você se formou? Emily hesitou. Era basicamente online, uma espécie de programa híbrido acelerado que ofereciam naquela época. Sam se moveu ao meu lado. Sua mão encontrou a minha, uma garantia silenciosa de que eu não estava imaginando nada daquilo. Stanford não oferece cursos de medicina híbridos, disse Rob lentamente. Nunca ofereceram. Um breve silêncio se abateu sobre o grupo. O sorriso de Emily se manteve, mas por pouco. Bem, não era o programa principal de medicina, acrescentou rapidamente. Era uma área especializada, muito exclusiva. O grupo não respondeu. A aparência educada permaneceu, mas houve um frio repentino no ar, um que eu conhecia muito bem, aquele momento em que as pessoas começam a duvidar do que lhes foi dito. Não disse uma palavra. Não precisava. Simplesmente voltei a conversa com o administrador do hospital, deixando meu riso se espalhar pela sala como uma brisa. Emily podia sentir. Ela não precisava olhar. O olhar de Rob voltou para mim mais uma vez, depois para Emily. Você disse que estudou com o Dr. Kellerman? Perguntou ele. Sim, respondeu ela, rápido demais. Ele assentiu lentamente. Estranho. Ele se aposentou 1 ano antes de você se matricular.
A mão de Emily tremia levemente ao pegar sua taça de champanhe. Foi então que Henry se aproximou. Em sua mãozinha havia uma trufa de chocolate, e em seu rosto havia uma expressão pensativa que só uma criança de 6 anos conseguiria expressar com tanta precisão inocente. Mãe, disse ele, puxando delicadamente a bainha do meu vestido. É aquela moça que você me mostrou na foto com os prédios vermelhos? Aquela que você disse que estudou em Stanford, como você. Eu congelei. O grupo também. Um silêncio ofegante se instalou entre todos nós. Rob se virou lentamente. Você estudou em Stanford? Não, respondi calmamente, ainda olhando para Henry. Lembra, amigo? Eu estudei na Universidade Estadual. Ele franziu a testa. Mas os prédios vermelhos. Aquela foi a viagem de férias de primavera dela, eu disse. Aquela que eu não podia pagar. O rosto de Rob mudou então, não drasticamente, não de uma vez, mas algo em seus olhos se aguçou, se concentrou e depois se tornou distante. Vi o lampejo de dúvida se consolidar em algo mais sério. Emily tentou falar, mas sua voz falhou levemente. Crianças confundem as coisas, disse ela, com o tom agora frágil. Elas nem sempre se lembram dos detalhes corretamente. Mas ninguém olhava para Henry. Todos olhavam para ela. E naquele momento, cercada pelos novos sogros, pelos colegas respeitados e por um marido que começava a ligar os pontos, Emily não era mais o centro das atenções cuidadosamente selecionado. Ela era uma história se desenrolando em tempo real. E eu era apenas o fantasma que ela tentará enterrar, parada em silêncio à beira dos holofotes, deixando a verdade falar por si. O casamento estava chegando ao fim. O suave tilintar de copos dera lugar ao estalo ocasional de saltos no mármore, à medida que os convidados começavam a se dispersar, deixando um rastro de riso como perfume. Clara estava perto do guarda-volumes, ajeitando o pequeno blazer de Henry, enquanto Sam se despedia educadamente de um grupo de cirurgiões que discutiam os últimos resultados dos testes da Medscope. Ela só percebeu Rob quando ele pigarreou baixinho. Ele estava sozinho agora, sem Emily em seu braço, sem champanhe na mão. Sua gravata estava ligeiramente frouxa, sua expressão indecifrável. Clary, disse ele, em voz baixa e firme. Você tem 1 minuto? Ela assentiu, mantendo a voz calma. Claro. Ele apontou para o corredor logo ao lado do salão de baile. Caminharam em silêncio por alguns passos até chegarem a um canto tranquilo perto de uma grande janela. Lá fora, o jardim bem cuidado da propriedade brilhava sob luzes de fada, enganosamente tranquilo. Eu não queria perguntar isso na frente de todo mundo, começou Rob. Mas preciso saber a verdade. Clary não respondeu imediatamente. Ela olhou para o jardim, seu reflexo no vidro ao lado do dele. Eu não vim aqui para causar problemas, disse ela finalmente. Você me convidou. Eu não fazia ideia de que Emily era noiva. Eu acredito em você, disse Rob. Não é isso que estou perguntando. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou o celular, deslizando rapidamente até encontrar um arquivo. Então, virou a tela para ela. Clary se inclinou, prendendo a respiração. Era um prontuário médico, datado de quase 12 anos atrás. O nome da paciente era dela, Claire Dawson. Os detalhes eram vagos, um acompanhamento de um procedimento nunca concluído, anotações de um médico que ela não conhecia e um código de cobrança para um tratamento que ela nunca recebeu. Encontrei isso no sistema, disse Rob. Tenho auditado arquivos mais antigos desde que me envolvi com a clínica Dawson. Algo nos números nunca batia certo. Clary olhou fixamente para a tela, com a garganta apertada. Isso não é meu. Nunca fui tratada na clínica. Não por isso. Eu sei, disse Rob baixinho. Era isso que me preocupava. Ela olhou para ele, as peças começando a se encaixar como um quebra-cabeça há muito enterrado na poeira. Seu nome não havia simplesmente desaparecido do sistema da clínica da família, ele havia sido reaproveitado. Achei que eles tivessem apagado meus registros depois que eu saí, disse Clary lentamente. Alguns convidados aplaudiram, confusos. Alguns riram, pensando que era uma brincadeira ou uma segunda cerimônia surpresa. Mas Clary sabia que não. Não era sentimentalismo. Era calculado.
O desconforto anterior de Rob agora fazia todo sentido. Emily se adiantou novamente, sorrindo como a vencedora de um concurso de beleza. Minha mãe passou a vida curando outras pessoas por meio da nossa clínica familiar. Hoje, ela inicia um novo capítulo, não apenas como médica, mas como esposa de um homem cujo trabalho mudou vidas. Por favor, recebam o doutor e a senhora Robert Hale. Clary podia sentir os olhares de uma dúzia de médicos ao seu redor se voltando para ela. Os convidados que a reconheceram do Medscope. A constatação a atingiu como um trem de carga. Eles não estavam se casando apenas por amor, se é que o amor tinha alguma coisa a ver com isso. Estavam consolidando influência, poder. Ela se lembrou de como Rob perguntara sobre a Medscope, sobre contratos futuros com hospitais, sobre sistemas preditivos e integridade de dados. Ele pareceu curioso, genuinamente impressionado. Agora ela sabia o porquê. Clary não era apenas uma convidada naquele casamento. Ela era um alvo. Tratava-se de legitimidade, de lavar a reputação da clínica por meio de um homem respeitável como Rob, talvez, ainda mais assustador, de se aproximarem da empresa de Clary por meio dele. Ela deu um passo para trás, afastando-se do brilho suave da celebração, a fúria crescendo silenciosamente por trás de sua aparência serena. Não bastava apagá-la. Agora, tentavam reescrever a própria narrativa sem ela, mas usando o mundo dela para isso. Ela pensou no prontuário médico que Rob lhe mostrará momentos antes. Seu nome, usado como um peão. Este casamento não era sobre família ou curar velhas feridas. Era uma cortina de fumaça. Clary foi até Sam, que agora segurava Henry perto da mesa de sobremesas. Ele ergueu os olhos ao vê-la se aproximando e imediatamente percebeu sua expressão. O que foi? Perguntou baixinho. Ela sussurrou perto do ouvido dele. Não é o casamento da Emily. Ele arqueou uma sobrancelha. É o da minha mãe? Com o Rob. O maxilar dele se contraiu. Emily fingiu ser a noiva o dia todo, continuou Clary. Mas ela estava acobertando Margaret. Vendendo a ilusão apenas o tempo suficiente para garantir os olhos e ouvidos certos na sala. Olhos como os nossos? Perguntou Sam. Clary assentiu. Exatamente. O olhar de Sam percorreu o salão. Então isso significa que nunca foi sobre amor. Foi sobre proteger a clínica, sobre manter Rob por perto e nos manter mais próximos. Clary voltou o olhar para a mesa principal. Margaret agora estava sentada ao lado de Rob, seu vestido marfim radiante sob os lustres, seu sorriso frágil. Mas algo em sua postura traía a verdade, uma urgência, um desespero silencioso, como uma mulher tentando consertar um navio afundando antes que alguém perceba a água a seus pés. Clary apertou o maxilar. Durante anos, a retrataram como a irresponsável, a desgraça, o fardo. Mas, na verdade, a sobrevivência da família nunca dependera de sua obediência. Dependera de seu silêncio. E agora, ela não estava mais em silêncio. Clary manteve distância durante o resto da recepção, mantendo-se perto de Sam e Henry. A revelação anterior sobre o casamento de sua mãe com Rob ainda ecoava em sua mente como um acorde dissonante. Mudou tudo. O que ela antes pensava ser um casamento para sua irmã revelara-se uma aliança meticulosamente calculada. E agora, Clary entendia o que estava em jogo. Mas ela não estava preparada para o que viria a seguir, um tipo diferente de traição, que não a avisava, mas sim a pessoa que ela mais amava. Henry havia caminhado até a beira do salão, curioso como sempre, atraído pela fonte de chocolate e pela fileira de sobremesas elaboradas dispostas em bandejas de prata. Clary conversava com o diretor de hospital quando notou Emily ajoelhada ao lado de Henry, seu vestido perfeitamente passado e impecavelmente ajustado ao corpo, sua expressão suave, quase maternal. Os instintos de Clary se aguçaram imediatamente. Emily colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto que costumava sinalizar que ela estava prestes a pedir algo. Clary sabia disso muito bem. Então, sua mãe trabalha com computadores e hospitais? Perguntou Emily a Henry, com a voz doce, permeada pela admiração necessária para cativar uma criança. Henry assentiu orgulhosamente, pegando um morango. Ela constrói uma coisa que avisa os médicos se alguém vai ficar mais doente. Faz bips e mostra cores. O sorriso de Emily se contraiu, seus olhos se estreitando de interesse. Nossa, que impressionante!
Ela te mostra como funciona? Henry, sempre tagarela quando estava animado, começou a explicar. Tem uma tela que muda quando o coração de alguém. Henry, interrompeu Clary, firme, mas calma, enquanto ela atravessava o salão em direção a eles. Emily se virou, fingindo surpresa. Ah, eu só estava elogiando ele. Você criou um menino tão inteligente, Clary. Clary pousou a mão gentilmente no ombro de Henry. Ele é inteligente. Mas também tem 7 anos, e nós não falamos sobre software proprietário com ninguém, falamos, querida? Henry pareceu confuso, mas assentiu, sentindo a mudança de humor. Os olhos de Emily piscaram, sua máscara vacilou por um segundo. Clary, não seja tão reservada. Eu sou tia dele. Não, Emily, respondeu Clary calmamente, com a voz quase um sussurro. Você é uma estranha que não o vê desde que ele usava fraldas. Não finja o contrário. Clary se virou, com Henry na mão, mas não antes de perceber a tensão no maxilar de Emily e o leve dilatar de suas narinas. Não era curiosidade inocente. Era interesse calculado. De volta à mesa, Sam já havia notado a interação. Ele os cumprimentou com um sorriso rápido, mas seus olhos imediatamente se fixaram nos de Clary. Ela tentou fazê-lo falar, perguntou ele baixinho. Clary assentiu. Perguntou sobre a tecnologia, os sistemas, as telas, as cores. O rosto de Sam se fechou. Ela não é sutil. Ela não precisa ser, disse Clary. Não quando ela acha que estamos distraídos. Clary olhou para o grupo de médicos ainda reunidos perto da mesa principal. Não se trata mais apenas de salvar a reputação. Eles estão desesperados e sabem que construímos algo poderoso. Sam se inclinou, com um tom de voz sério agora. Precisamos desligar tudo. Chega de acesso compartilhado. Cancelar logins de convidados. Criptografar todos os servidores, todos os backups. Limpar os dispositivos locais a partir de hoje à noite. Já liguei para Meredith no caminho para cá, respondeu Clary. Ela está iniciando o bloqueio de dados. Sam expirou lentamente, impressionada, mas não surpresa. Ótimo! Construímos o Medscope a partir de noites sem dormir e economias queimadas. Não vamos deixar ninguém tirar vantagem disso. Clary assentiu, mas seu olhar se voltou para Emily, que agora havia se juntado a Margaret e Rob. Eles sorriam para as fotos, fingindo que o dia estava perfeito, mas Clary conseguia ver as rachaduras se formando sob a superfície. Rob parecia tenso, distraído. O aperto de Margaret em seu braço parecia mais forte do que o necessário. Eles vão atrás disso, murmurou Clary. Não apenas o nome, os algoritmos, toda a plataforma. É a única maneira de preservar o que resta da reputação deles. Se não conseguirem reescrever o passado, tentarão sequestrar o futuro. Deixe-os tentar, disse Sam com uma certeza serena. Eles estão jogando damas. Você construiu xadrez. Clary deu um sorriso forçado. Mas mesmo com o marido a tranquilizando, seu pulso ainda acelerava, porque não se tratava apenas de dados. Tratava-se de Henry. E se eles estavam dispostos a manipular uma criança para encantá-la e arrancar informações confidenciais dela, não havia como saber até onde iriam. Ela olhou para o filho, que agora estava sentado, satisfeito, tomando suco de maçã, com os pés balançando sob a cadeira, alheio aos jogos de poder e controle que se desenrolavam ao seu redor. Não vou deixar que o usem, sussurrou Clary. Nunca mais. E naquele momento, algo se solidificou dentro dela. Ela não estava apenas protegendo uma empresa ou um legado. Ela estava protegendo sua família, uma família construída com base na verdade, não em fingimento, no amor, não em influência. Os dias que se seguiram ao casamento foram carregados de um estranho silêncio. Apesar de todas as risadas e músicas que encheram o salão, o que permaneceu depois foi o silêncio, o tipo de silêncio que se instala depois que uma tempestade passa e as pessoas começam a contabilizar os danos. Clary voltou para casa, para o filho e para o trabalho, esperando que ela encerrasse todo o assunto. Mas a verdade, uma vez revelada, raramente permanece. Emily admitiu que havia concordado com a decisão da família de apagar Clary, que acreditava que isso protegeria seu próprio futuro. Ela escreveu sobre a inveja que carregava desde a infância, sobre como lhe diziam repetidamente que a ambição de Clary ameaçava seu próprio valor.
Ela escreveu sobre como se escondia atrás de mentiras porque a verdade sempre a fazia se sentir pequena. E agora, com tudo perdido, ela não tinha mais nada além de arrependimento. Não quero que você conserte isso, terminava a carta. Sei que não tem conserto. Só espero que um dia você se lembre de mim como algo mais do que a pessoa que te decepcionou. Clary leu a carta uma vez, depois outra. Dobrou-a cuidadosamente e guardou-a na gaveta da escrivaninha, não por perdão, mas por reconhecimento. Não era absolvição que ela sentia, mas algo mais silencioso, finalidade. A história que ela fora forçada a contar todos aqueles anos antes chegará à sua conclusão natural. Sem gritos, sem vingança, apenas silêncio e as consequências inegáveis das escolhas feitas. Do lado de fora da janela do seu consultório, a cidade seguia em frente. Pacientes lotavam hospitais. As pinças do Medscope se expandiam e a vida avançava. O nome Dawson, antes tão carregado de expectativa, agora carregava apenas o tênue eco do que poderia ter sido. E para Clary, isso bastava. 6 meses se passaram não rapidamente, mas com firmeza, como costuma acontecer com o tempo quando se faz as pazes com o passado. Clary se dedicou ao trabalho na Medscope, à expansão constante das parcerias da empresa e ao ritmo tranquilo da vida familiar com Sam e Henry. A carta de Emily permaneceu na gaveta da escrivaninha, cuidadosamente dobrada, intocada desde o dia em que a lera pela primeira vez. Ela não respondeu. Não tinha palavras para dizer, nem vontade de reabrir feridas que finalmente começavam a cicatrizar. Mas também não jogou tudo fora. Uma parte dela entendia que até laços rompidos deixam uma sombra, e ignorá-la completamente seria outro tipo de mentira. Em vez de responder, Clary fez outra coisa. Uma semana após a chegada da carta, ela instruiu sua assistente a enviar uma candidatura de estágio para o endereço no envelope. Nada foi dito, nenhum bilhete anexado, nenhuma explicação. Não era um ramo de oliveira no sentido tradicional. Era simplesmente uma porta aberta. Emily podia escolher se queria ou não atravessá-la. Clary não a puxaria, nem a afastaria. Era, talvez, o único presente que ela poderia dar sem trair os limites que tanto lutara para construir. Os meses se passaram. O Medscope cresceu. Mais hospitais integraram seu sistema. Mais conferências convidaram Clary para palestrar. Mais jovens profissionais haviam como modelo de resiliência e visão. Henry prosperou na escola, curioso e brilhante, e suas perguntas sobre o mundo muitas vezes ecoavam no coração de Clary muito depois de ele ter ido dormir. À noite, ela às vezes se perguntava o que Emily estaria fazendo, se havia aproveitado a oportunidade que lhe fora oferecida, se o pedido de desculpas fora mais do que apenas tinta no papel. Mas ela não se deteve. A vida lhe ensinara que a única direção que valia a pena encarar era para frente. Foi em uma conferência médica nacional em Chicago que os caminhos das irmãs se cruzaram novamente. Clary estava lá para proferir uma palestra sobre o futuro do monitoramento preditivo de pacientes, um tema que se tornará sua marca registrada. O salão estava lotado, fervilhando de conversas e do barulho de crachás contra cordões. Clary caminhou com sua equipe em direção ao estande da Medscope, onde um display polido exibia suas últimas inovações. E então ela a viu. Emily estava parada perto da borda do pavilhão educacional, não em vestidos de grife ou cercada de admiradores como antes, mas em um uniforme azul marinho simples fornecido aos novos estagiários. Ela apertava uma pasta contra o peito, o pacote de estágio da Medscope claramente visível em suas mãos. Seu cabelo estava preso para trás, simples, a maquiagem mínima, o rosto mais tenso do que Clary se lembrava. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que antes brilhavam com cálculo, pareciam diferentes agora, mais claros, carregados de algo próximo da humildade. Seus olhares se encontraram através da multidão. Por um momento, o barulho da conferência pareceu sumir. Não houve suspiros, nem explosões dramáticas, nem velhas discussões voltando à vida. Apenas duas mulheres, unidas pelo sangue, mas separadas por escolhas, reconhecendo-se como realmente eram. Emily não sorriu, nem chorou. Ela simplesmente segurou a pasta com um pouco mais de força, como se fosse uma tábua de salvação. E Clary, firme como sempre, não ofereceu nada além de um leve aceno de cabeça, nem perdão, nem reconciliação, apenas reconhecimento. O silêncio entre elas era uma linguagem própria. O olhar de Emily dizia o que sua carta tentará expressar,
que ela sabia que havia perdido, que entendia que o dano não poderia ser desfeito e que estava disposta, finalmente, a começar de baixo. Os olhos de Clary responderam sem palavras: você pode começar, mas eu não vou te carregar. Você deve trilhar esse caminho sozinha. Depois de um momento, Clary voltou-se para sua equipe. Ela tinha uma apresentação para entregar, contratos para finalizar, vidas para melhorar. Ela não olhou para trás novamente. Ela não precisava. Aquela conexão fugaz havia dito tudo. Mais tarde, ao subir no palco e as luzes se iluminarem, Clary não sentiu o peso do passado, nem a pontada de uma velha tristeza. Em vez disso, sentiu a certeza de sua própria jornada. Ela havia construído algo duradouro a partir do vazio que sua família um dia lhe deixou. Ela havia transformado o exílio em legado. E agora, ela havia dado a Emily a menor das oportunidades, não como uma irmã, não como uma salvadora, mas como uma líder que entendia que, às vezes, a forma mais poderosa de perdão é simplesmente dar a alguém a chance de tentar. Quando os aplausos se intensificaram ao final de sua palestra, Clary olhou mais uma vez para as bordas da multidão. Emily ainda estava lá, sentada entre outras estagiárias, com a pasta aberta, agora com a caneta na mão, tomando notas. Seus caminhos se cruzariam novamente, mas não como irmãs enredadas em antigos ressentimentos. Elas se cruzariam como indivíduos, compartilhando o mesmo campo, nos termos que Clary havia definido. E com essa compreensão silenciosa, Clary retornou ao trabalho, de cabeça erguida, coração aliviado, silêncio tão eloquente quanto qualquer palavra poderia ser. Na semana seguinte a Chicago, o clamor da conferência desapareceu, voltando ao seu ritmo habitual, mais um marco numa longa série de outros. Clary voltou ao escritório e pediu ao seu controlador que agendasse um horário com os advogados deles, não para uma fusão, não para outro contrato hospitalar, mas para outra coisa. Ela vinha pensando nisso em silêncio há meses, rabiscando em blocos de notas nas margens dos orçamentos, deixando mensagens de voz para si mesma durante as buscas na escola e nos semáforos vermelhos. Ela sabia exatamente o que queria e o que não queria. Não levaria o nome Dawson. Não seria um gesto em direção aos seus pais ou uma última tentativa de reescrever um passado que já havia revelado a verdade. Seria para as pessoas que ela um dia foi, para os jovens e capazes que careciam de uma rede de segurança e de uma família disposta a apostar neles. Eles preencheram a papelada para uma nova organização sem fins lucrativos e deram a ela um título simples e sem adornos, Bolsa de Estudos First Step. Clary adotou com fundos pessoais e uma fatia dos lucros anuais da Medscope, atrelada ao desempenho, para que ela crescesse com o trabalho que a tornou possível. A declaração de missão era curta. Prometia oportunidades para estudantes da área da saúde que tivessem talento e motivação, mas não tivessem um sistema de apoio confiável para acompanhá-los nos anos em que a vida se resume a contas e dúvidas. 20 bolsas integrais por ano, renováveis, cobrindo mensalidades, livros, auxílio moradia e um pequeno fundo de emergência para quando a geladeira quebrar ou um carro precisar de freios e o semestre não puder ser interrompido para acomodá-los. Ela se recusou a fazer com que a bolsa se concentrasse apenas em dinheiro. Cada contemplado seria pareado com um mentor, um clínico, administrador ou engenheiro em atividade, alguém para responder às perguntas que nunca aparecem em um programa de estudos: como lidar com um supervisor hostil, como negociar uma primeira oferta, quando pedir ajuda, como seguir em frente quando tudo em você quer parar. Um workshop mensal aos sábados reunia o grupo, nada de teatro formal para networking, apenas pessoas contando a verdade sobre como as carreiras são construídas. Nas margens, Clary anotava sobre um pequeno fundo para taxas de licenciamento, cursos preparatórios para exames e bolsas de viagem para as primeiras conferências. Ela o chamava de Fundo Ponte. O nome a fazia sorrir. Ela já havia precisado de pontes. Ela as havia encontrado da maneira mais difícil. O conselho se reuniu rapidamente. Sam concordou em presidir o conselho no primeiro ano, prometendo se afastar assim que a estrutura estivesse sólida. Um CEO aposentado de hospital, um educador de enfermagem de uma faculdade comunitária, um assistente social que havia construído uma clínica respeitada em um CEP esquecido, todos concordaram sem hesitar. Eles sabiam o que significava ser ignorado. Também sabiam como identificar a verdadeira garra. Os critérios de seleção eram claros e difíceis de burlar: promessa acadêmica, instabilidade. No primeiro grupo, havia a filha de um caminhoneiro de longa distância que havia criado os filhos sozinha e morrido de derrame na semana anterior à sua carta de aceitação.
Um ex-técnico de emergência médica que havia trabalhado à noite por 4 anos e conseguia recitar o som de um monitor com defeito durante o sono. Uma mulher na casa dos 30 anos que foi a primeira da família a tentar a faculdade, agora determinada a se tornar assistente pessoal depois de ver um vizinho passar de bicicleta pelo pronto-socorro por condições que poderiam ter sido controladas rio acima. Todos eles já haviam demonstrado o que Clary mais valorizava: seguir em frente. Na manhã em que anunciaram a aula inaugural, ela optou por não realizar uma festa de gala, sem luzes de palco, sem discursos para doadores. Em vez disso, convidaram os 20 alunos para uma modesta sala de conferências com janelas com vista para a cidade. Havia sanduíches, café e uma pilha de pastas em cada assento. Clary os cumprimentou um por um. Ela aprendeu nomes, rostos, as longas viagens que fizeram para chegar lá. Quando se sentaram, ela ficou de pé sem microfone. Não posso prometer que será fácil, disse ela. Mas posso prometer que vocês não farão isso sozinhos. Chegará o dia em que vocês acharão que cometeram um erro, quando as contas se acumularem e alguém lhes dirá que vocês não foram feitos para isso. Nesse dia, ligue para o seu mentor, envie um e-mail para o nosso escritório, use o fundo de investimento, compareça ao workshop de sábado, mesmo que se sinta envergonhado, principalmente se se sentir envergonhado. A diferença entre as pessoas que conseguem e as que não conseguem raramente é o talento. É se elas tiveram mais um ponto de apoio quando a parede ficou íngreme. Depois, um jovem permaneceu na porta, com a pasta apertada contra o peito. Eu nunca imaginei que alguém me escolheria, disse ele. Clary sorriu. Nós não escolhemos você, respondeu ela. Você se escolheu há muito tempo. Estamos apenas nos atualizando. Naquela noite, a casa estava silenciosa quando Henry entrou na cozinha e encontrou a mãe enxaguando a terra das mãos. Uma bandeja com mudas aguardava no balcão tomates, manjericão e algumas plantas de pimenta que ele havia colhido do viveiro porque gostava dos nomes nas etiquetas. No quintal, os canteiros elevados estavam escuros e prontos, a terra solta e fértil. Posso ajudar? Perguntou ele. Você pode fazer mais do que ajudar, disse Clary, passando-lhe uma pequena pá. Você pode cuidar do espaçamento. Ele franziu a testa com a seriedade que ela adorava. O que é espaçamento? É garantir que cada planta tenha espaço suficiente para fazer o que foi criada para fazer, disse ela. Muito perto, e elas sufocam umas às outras. Muito longe, e o solo se perde. Trabalharam lado a lado, Henry cavando buracos cuidadosamente, Clary pressionando as mudas na terra e firmando o solo ao redor de seus caules frágeis. O ar cheirava a grama cortada e a leve doçura do composto que haviam revolvido naquela manhã. Quando pararam para beber água na escada dos fundos, Henry olhou para ela com aquela curiosidade franca que às vezes a assustava. Por que você ajuda pessoas que não conhece? Perguntou ele. Ela pensou nos formulários espalhados sobre a mesa de jantar, nas cartas que começavam com o prezado comitê, porque os redatores não conseguiam imaginar um ser humano do outro lado. Pensou em uma versão mais jovem de si mesma, parada na chuva com uma mala, esperando por uma porta que não abria. Porque ninguém me ajudou, disse ela gentilmente. E porque alguém deveria ter ajudado. Às vezes, você constrói o que precisava e passa para outra pessoa. Henry assentiu e voltou para os canteiros, certificando-se de que cada planta estivesse em pé. Ele pressionou a terra com as 2 mãos e deu 2 batidinhas, um ritual inventado, que ele insistia, fazia tudo crescer melhor. Clary o observou por um longo momento. Lá estava, mais tangível do que qualquer contrato, um legado que dispensava a assinatura de um sobrenome. Não o de Dawson, nem mesmo o dela, apenas a prova visível de que algo bom poderia criar raízes onde antes só havia mal. Ao anoitecer, lavaram as mãos na mangueira e guardaram as ferramentas de volta no galpão. Lá dentro, Sam havia posto a mesa e deixado a janela da cozinha aberta para que o ar da noite pudesse entrar. Clary olhou para o seu escritório quando passaram. A gaveta com a carta de Emily estava fechada. A papelada do primeiro passo estava em uma pilha organizada, aguardando as assinaturas da turma do ano seguinte. O trabalho continuaria. O jardim também. Ela apagou a luz da varanda e seguiu o filho para dentro, sabendo que o que perdura raramente faz barulho. Parece uma mensalidade paga em dia, um mentor atendendo o telefone à meia-noite, uma muda colocada à distância certa para respirar. Parece um menino aprendendo a cuidar de algo pequeno e vivo.
E uma mulher que finalmente aprendeu a colocar seu nome nas coisas que constrói, não para apagar o passado, mas para garantir que o futuro tenha um lugar para crescer. A cidade se estendia sob as janelas do escritório de Clary, vidro e aço refletindo o sol do fim da tarde. Ela estava com as mãos apoiadas levemente no encosto de uma cadeira, observando o trânsito pulsar pelas ruas abaixo. O zumbido do prédio era constante, teclados tilintando, telefones tocando, sua equipe avançando com a mesma determinação com a qual ela construíra sua vida. Em sua mesa, a tela do computador piscou com uma nova mensagem. O assunto trazia o nome de Emily. Por um momento, Clary simplesmente a encarou. Ela sabia o que diria, as mesmas palavras reescritas em novas formas, desculpas, explicações, fragmentos de arrependimento. Ela lera a primeira carta, e isso bastava. O resto não lhe pertencia mais. Com um movimento silencioso, guiou o cursor até o ícone da lixeira. O e-mail desapareceu, sem deixar vestígios. Ela não sentiu raiva, nem triunfo, apenas o reconhecimento de que a história havia terminado muito antes de esta mensagem chegar. Aquele capítulo já estava no passado, e nenhuma carta poderia reabri-lo. Outra notificação apareceu quase imediatamente. Esta trazia o assunto de uma grande rede hospitalar, com seu logotipo nítido e inconfundível. Ela clicou. A mensagem era curta, mas contundente, uma proposta para expandir o sistema Medscope para todas as unidades da região. Era o tipo de parceria com a qual ela sonhara, agora colocada diretamente em suas mãos. O trabalho continuaria, como sempre. O progresso não parava por causa da história pessoal. A porta do escritório se abriu de repente, e Henry entrou correndo, com as bochechas coradas e o sorriso largo. Ele carregava um caderninho debaixo do braço, com páginas de seus desenhos cuidadosos se espalhando enquanto ele atravessava a sala às pressas. Mãe, disse ele, ofegante. Papai disse que, se sairmos agora, chegaremos ao zoológico antes que feche. Os filhotes de tigre saíram hoje. Podemos ir, por favor? Clary se virou do computador, com o olhar suavizando. Ela estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo da testa dele. Sim, querido, disse ela. Vamos ver os tigres. Ele agarrou a mão dela ansiosamente, puxando-a em direção à porta. Ela se deixou levar, parando apenas para apagar a luz. Atrás dela, o e-mail com o nome de Emily permanecia apagado. A proposta do hospital, ainda aberta, aguardava seu retorno. À sua frente, o riso do filho ecoava pelo corredor, e a vida que ela havia construído, firme, resiliente e íntegra, aguardava além das paredes do consultório. Ao entrarem no elevador, Clary olhou para o reflexo deles nas portas espelhadas, ela, o filho e a promessa de uma noite passada em alegria, e não em lembranças. E naquele momento de silêncio, ela soube com certeza o que levará tanto tempo para aprender: não preciso mais que ninguém me reconheça. Só preciso saber que não preciso mais correr. Se você acompanhou a jornada de Clary até agora, sabe que esta nunca foi apenas uma história sobre traição ou vingança. Foi sobre escolher a dignidade em vez da amargura, a verdade em vez da mentira e o tipo de força silenciosa que dura mais que aplausos. Talvez você tenha vivido algo semelhante à sua maneira. Talvez tenha entrado em uma sala onde não era esperado, carregado o peso do silêncio de uma família ou construído algo a partir de nada além da sua vontade de perseverar. Eu adoraria saber o que você pensa. O que você teria feito no lugar da Clary? Teria se manifestado ou, como ela, escolhido o silêncio como resposta final? Compartilhe sua opinião nos comentários. Cada perspectiva contribui para a conversa, e a sua voz pode ser aquela que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se esta história ressoou com você, se você quer mais contos que misturam drama, emoção real e o lembrete de que a força pode ser encontrada até nos cantos mais sombrios, então convido você a se inscrever neste canal. Cada história que contamos é elaborada para mantê-lo engajado, para fazê-lo refletir e talvez até mesmo para ajudá-lo a ver sua própria vida sob uma nova luz. Assine agora para não perder a próxima. Porque, às vezes, os finais mais poderosos não são gritados, mas sussurrados.